RM ficou irritado e mandou os outros membros do BTS irem embora. Uma nova tatuagem de V foi revelada acidentalmente. RM falou sobre casamento, V disse que tem uma namorada e Suga foi visto mancando. Assista até o final para conferir todos os detalhes. Capítulo 2. RM foi aproveitado por outras pessoas. RM recentemente contou uma história da época em que estava no exército. Ele mesmo parecia achar a situação absurda, mas também bastante engraçada. Enquanto falava sobre a vida militar, RM explicou que certa vez emprestou seu cartão bancário para alguns recrutas de um esquadrão próximo comprarem alguns lanches na loja de conveniência da base. Parecia algo simples, certo? Mas não foi exatamente assim que terminou. Segundo RM, o grupo acabou gastando cerca de $438. Ele contou que os recrutas encheram os cestos com todo tipo de produto, incluindo cosméticos com mucina de caracol, cremes para cuidados com a pele, suplementos de saúde e diversos outros itens de uso diário. A compra ficou tão grande que o sistema de pagamento da loja começou a apresentar falhas, porque havia mais de 100 produtos registrados no recibo. Sinceramente, a maioria das pessoas entende que, se uma celebridade entrega um cartão para comprar alguns lanches, talvez alguém compre uma ou duas coisas extras. Mas mais de 100 itens? RM explicou que a situação saiu tanto do controle que até mesmo o comandante da base precisou intervir para entender o que estava acontecendo. Segundo ele, a instrução era apenas comprar alguns lanches. Porém, muitos dos recrutas aproveitaram a oportunidade para adquirir produtos que poderiam enviar para seus pais. Alguns compraram suplementos de saúde e produtos de beleza, itens que normalmente ninguém associaria a uma rápida ida à loja de conveniência. Curiosamente, RM pareceu mais surpreso do que irritado. Na verdade, ele demonstrou estar impressionado com a rapidez com que tudo tomou proporções tão grandes. No entanto, quando os vídeos dessa história começaram a circular na internet, a reação do público foi bastante dura. Muitos internautas coreanos afirmaram que os recrutas claramente se aproveitaram da gentileza de RM. Algumas pessoas argumentaram que existe um limite implícito em situações assim. Se alguém se oferece para pagar alguns lanches para você, isso não significa encher o carrinho com produtos caros para si mesmo e para a família. Na opinião deles, os recrutas ultrapassaram todos os limites e transformaram um gesto generoso em algo constrangedor. Por outro lado, nem todos culparam completamente os soldados. Alguns destacaram que a vida militar pode ser bastante difícil, especialmente para jovens recrutas que nem sempre possuem muitos recursos financeiros. Sob essa perspectiva, alguns internautas acreditam que os recrutas enxergaram aquele momento como uma oportunidade rara de comprar coisas que normalmente não poderiam adquirir facilmente, especialmente produtos para enviar aos familiares. Ainda assim, mesmo entre aqueles que tentaram compreender os dois lados da história, o tamanho da compra continuou sendo o principal problema. E você, Army? O que acha dessa situação? Capítulo 3. Suga foi visto mancando. A revelação aconteceu durante uma transmissão ao vivo com RM, J-Hope, V e Jimin. Os fãs vinham perguntando sobre Suga porque algumas pessoas perceberam que ele parecia estar mancando levemente durante um dos shows recentes. A maioria imaginava que a explicação teria relação com ensaios intensos ou simplesmente com o desgaste da turnê. Mas a verdade foi muito mais surpreendente. Os membros revelaram que no próprio dia do show, Suga acordou às 6 da manhã para participar da famosa corrida Bay to Breakers. E, sinceramente, isso me faz sentir culpado por não ir à academia com mais frequência. O mais impressionante é que ninguém sabia que ele havia se inscrito para a prova. Segundo os membros, Suga completou uma corrida de aproximadamente 12 quilômetros e, mesmo assim, subiu ao palco naquela mesma noite para se apresentar diante de milhares de pessoas. Só de imaginar isso já parece exaustivo. Muitas pessoas precisariam passar o resto do dia inteiro na cama depois de uma atividade dessas. Quando a história começou a circular pela internet, os fãs imediatamente começaram a procurar vídeos e fotos do evento. Pouco tempo depois, gravações de Suga correndo na maratona começaram a aparecer em todas as redes sociais. As pessoas ficaram chocadas porque ele havia participado da corrida quase em segredo, justamente durante um dos períodos mais corridos da agenda do BTS. Mas as surpresas não terminaram aí. Ao verificarem os resultados da competição, os fãs descobriram que Suga não participou apenas por diversão.
De acordo com os resultados compartilhados online, ele terminou a prova entre os 5% melhores corredores. Completar 12 quilômetros já é algo difícil para a maioria das pessoas. Fazer isso no mesmo dia de um show em estádio é algo completamente fora do comum. A coreografia por si só já exige muita energia, sem contar ensaios, viagens, passagem de som e todas as atividades que acontecem nos bastidores. Os fãs também notaram outro detalhe curioso. Nos vídeos da corrida, Suga parecia estar usando uma câmera enquanto corria. Isso gerou imediatamente uma nova onda de especulações. Muitos acreditam que ele possa publicar um vlog mostrando toda a experiência da corrida pela sua própria perspectiva. E, sinceramente, eu assistiria sem pensar duas vezes. Alguns fãs brincaram dizendo que, enquanto todo mundo na turnê provavelmente estava tentando economizar energia, Suga decidiu acordar antes do amanhecer para correr pelas ruas de São Francisco ao lado de milhares de pessoas. E a parte mais engraçada é que os fãs só descobriram tudo isso porque perceberam que ele parecia mancar um pouco durante o show. Sempre que alguém me pergunta se tem um membro favorito no BTS, eu costumo dizer que não. E essa é realmente a verdade. Gosto de todos igualmente. Cada integrante possui qualidades únicas e personalidades muito diferentes. Mas, se existe alguém que eu admiro especialmente, provavelmente é Suga. Não porque os outros membros não sejam incríveis. Apenas acredito que Suga nem sempre recebe o reconhecimento que merece. Na minha opinião, ele talvez seja um dos membros mais subestimados do grupo. Capítulo 4. RM fala sobre casamento e V diz que tem uma namorada. Uma simples transmissão ao vivo do BTS acabou se transformando em um verdadeiro caos na internet depois que RM e V fizeram alguns comentários inesperados. Em determinado momento da live, J-Hope leu um comentário de um fã chamando RM de Daddy Namjoon. RM imediatamente caiu na gargalhada e respondeu dizendo que ainda não era casado. Foi só isso. Mas bastaram alguns segundos para que os vídeos do momento se espalhassem por toda a internet. Os fãs começaram a assistir ao trecho repetidamente. O que chamou a atenção foi a forma como RM respondeu. Muitos internautas brincaram que ele apenas confirmou que não era casado, mas não disse nada sobre estar solteiro. Na minha opinião, isso é apenas uma interpretação exagerada dos fãs. Alguns compararam a resposta de RM à forma como políticos evitam responder perguntas durante entrevistas. Outros destacaram que os integrantes do BTS já não são mais adolescentes. Por isso, conversas sobre casamento hoje têm um significado completamente diferente do que tinham nos primeiros anos da carreira do grupo. Enquanto os fãs ainda discutiam a fala de RM, V surpreendeu todo mundo ao mencionar que tinha uma namorada. Por alguns segundos, quem estava assistindo à transmissão ficou completamente sem reação. Muitas pessoas realmente acreditaram que ele estivesse revelando algo pessoal de maneira inesperada. No entanto, mais tarde os fãs explicaram que V estava apenas fazendo referência a um meme que vinha circulando pela internet. Como o BTS raramente fala diretamente sobre namoro ou casamento durante lives, palavras como namorada ou casado costumam gerar uma enorme repercussão. Por isso, os fãs analisam cada detalhe dessas conversas. Capítulo 5. A nova tatuagem de V foi revelada acidentalmente. Os fãs do BTS entraram novamente em modo detetive, depois que um momento aparentemente simples durante um show levou muita gente a acreditar que V teria feito uma nova tatuagem em segredo. Na hora, a maioria das pessoas presentes no estádio provavelmente nem percebeu o que aconteceu. Durante um dos momentos mais descontraídos da apresentação, os membros estavam brincando entre si no palco. Entre risadas e provocações, Jimin acabou levantando a camisa de V por alguns segundos, expondo parte de suas costas. Inicialmente, ninguém deu muita importância ao ocorrido. Parecia apenas mais uma brincadeira comum entre os integrantes. Mas tudo mudou quando os vídeos gravados pelos fãs começaram a circular nas redes sociais. Assim que as gravações foram publicadas, os ARMYs começaram a assistir aos vídeos repetidamente, reduzindo a velocidade das imagens e ampliando cada detalhe possível. Foi então que algumas pessoas afirmaram ter visto o que parecia ser uma tatuagem recente nas costas de V. E como era de se esperar, a internet explodiu. Em poucas horas, fãs estavam compartilhando capturas de tela, vídeos ampliados e análises detalhadas de todos os ângulos possíveis. O principal objetivo era descobrir duas coisas. Primeiro, se aquilo realmente era uma tatuagem.
Segundo, qual seria o desenho? Muitos fãs se convenceram rapidamente de que V havia feito uma nova tatuagem sem contar nada ao público. Logo depois, surgiram as teorias. Ao comparar as imagens borradas do show com conteúdos que V compartilhou ao longo dos anos, vários fãs chegaram à mesma conclusão. Muitos acreditam que a possível tatuagem esteja relacionada a um desenho chamado If I Were King, se eu fosse rei. Esse detalhe chamou atenção porque V já compartilhou esse desenho diversas vezes em suas redes sociais ao longo dos anos. Por isso, a teoria acabou ganhando força. Não parecia apenas uma especulação aleatória. O desenho é inspirado em um poema sobre uma criança imaginando como seria se fosse rei. Mas, ao contrário de histórias sobre poder, guerras ou conquistas, o poema fala sobre espalhar felicidade, alegria e momentos simples para as pessoas. Muitos fãs apontaram que V já demonstrou carinho especial por essa obra em várias ocasiões. Por isso, acreditam que ela possui um significado pessoal para ele. Consequentemente, muitos passaram a acreditar que a tatuagem vista durante o show seria uma homenagem a esse desenho. Claro, nada disso foi confirmado. V não comentou os rumores. Até hoje, também não existe nenhuma foto completamente nítida que permita identificar o desenho com certeza. Mas isso não impediu os fãs de continuarem investigando cada detalhe. Alguns afirmam que o formato e a posição da suposta tatuagem combinam bastante com partes da arte If I Were King. Outros discordam completamente e acreditam que as imagens são muito borradas para qualquer conclusão. Na minha opinião, se isso tivesse acontecido com outra celebridade, provavelmente o assunto teria sido ignorado rapidamente. Mas quando se trata de V, qualquer pequeno detalhe se transforma em uma enorme investigação online. Atualmente, as redes sociais estão cheias de comparações lado a lado entre as imagens do show e o desenho compartilhado por V. Alguns fãs têm certeza de que já resolveram o mistério. Outros preferem esperar por imagens mais claras antes de acreditar em qualquer teoria. Por enquanto, tudo continua sendo apenas especulação. E você? Acha que V realmente fez uma nova tatuagem ou acredita que os fãs estão enxergando coisas onde não existem? Capítulo 6. Jungkook esvaziou as carteiras do ARMY. A colaboração especial de Jungkook com a Calvin Klein acabou provocando uma verdadeira corrida entre os fãs, e para muitos, também um grande prejuízo financeiro. A coleção foi lançada oficialmente em 19 de maio e os ARMYs aguardavam ansiosamente há semanas. Jungkook já atuava como embaixador global da Calvin Klein Jeans e da Calvin Klein Underwear desde 2023. Mas desta vez, a situação era diferente. A coleção não era apenas uma campanha publicitária. Ela foi criada com inspiração direta no estilo pessoal e nos interesses do próprio Jungkook. E pelo que aconteceu no dia do lançamento, ficou claro que os fãs queriam muito colocar as mãos nessas peças. Assim que os produtos ficaram disponíveis online, milhares de pessoas correram para o site tentando garantir suas compras antes que tudo acabasse. E não demorou muito para o pânico começar. Em questão de minutos, diversos produtos já apareciam como esgotados. Muitos fãs ficaram impressionados com a velocidade com que os itens desapareceram, principalmente porque muita gente já vinha reclamando dos preços antes mesmo do lançamento. Mesmo assim, os valores elevados não diminuíram a procura. A coleção apresentava vários elementos associados ao estilo de Jungkook. Havia jaquetas oversized, calças largas, peças jeans de modelagem reta, camisetas gráficas e, claro, as famosas peças íntimas que já vinham gerando enorme repercussão nas redes sociais. O que mais chamou a atenção dos fãs foi o fato de a coleção realmente parecer algo que Jungkook usaria no dia a dia. Muitas vezes, coleções assinadas por celebridades parecem apenas campanhas de marketing utilizando um rosto famoso. Mas, segundo muitos fãs, esse não foi o caso. A estética inspirada em motocicletas e no estilo streetwear combinava perfeitamente com a imagem que Jungkook transmite fora dos palcos. Além disso, ele já comentou diversas vezes sobre seu interesse por motocicletas. Por isso, muitos enxergaram a coleção como algo genuinamente conectado à sua personalidade. Mas nem tudo foram boas notícias. Depois que os produtos se esgotaram, começaram a surgir capturas de tela de conversas entre fãs e o atendimento da Calvin Klein. Segundo essas mensagens, vários dos itens esgotados não teriam reposição imediata, e isso deixou muitos fãs frustrados.
Entre maratonas secretas, possíveis tatuagens misteriosas, coleções esgotadas em minutos e brincadeiras caóticas no palco, fica claro que os membros do BTS continuam encontrando novas formas de surpreender os fãs todos os dias. E talvez seja exatamente isso que mantém milhões de pessoas acompanhando cada passo do grupo com tanto entusiasmo. Agora quero saber sua opinião. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Foi a maratona de Suga? A possível nova tatuagem de V? A coleção de Jungkook que esgotou instantaneamente? Ou o caos absoluto envolvendo RM no palco? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o BTS. Nos vemos no próximo vídeo.